Saúde, colegas! Vamos falar hoje de devices, de aparelhos que ajudam o médico na telemedicina. Você já deve ter ouvido falar, você que é um early adopter, o nosso público aqui é majoritariamente constituído pelos early adopters da saúde, você já ouviu falar da TytoCare. TytoCare é uma das empresas líderes de mercado no mundo em devices para ajudar o médico, principalmente nas consultas remotas, na telemedicina. Então, basicamente, a TytoCare, ela traz equipamentos em que o paciente vai operá-lo, ou um profissional de saúde, ou até mesmo um médico, mas esses dados podem viajar pela rede, viajar pela nuvem, viajar pela internet e chegar até o médico do outro lado, o médico remoto, para facilitar e para ajudar a tomada de decisão. E ninguém melhor para falar sobre isso que um médico, é ou não é? Um médico que manja tudo de tecnologia, que é oncologista, Daniel Morel. Muito prazer em receber aqui para a gente falar da TytoCare, da Tuinda, né? Da Tuinda, que é a empresa brasileira que distribui a TytoCare aqui no Brasil, e ter um pouquinho assim da sua vivência aqui conosco. Obrigado. Vamos lá para o seu background. Conta aí como que um oncologista caiu na tecnologia. Maravilha, Lourenço. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar nessa manhã sobre o Tyto, sobre a Tuinda e, por que não, também sobre tecnologia. Então vamos lá, eu sou médico formado em Santos, né? Minha família é toda de Santos, então fui criado ali com o pé na areia, como eu gosto de dizer. E em 2007, após eu terminar a faculdade, eu acabei saindo de Santos e fui morar em Jundiaí. Eu fui para o interior do estado, onde eu acabei fazendo a minha residência de clínica médica, né? E aí, na verdade, a minha ideia original não era tanto a oncologia, a minha ideia no começo era fazer neurologia clínica, mas eu acabei me apaixonando pela área da onco, onde eu acabei indo fazer em Campinas, na cidade de Campinas, na PUC, a minha residência de oncologia. Então, passei os 3 anos vivendo na maravilhosa cidade que é Campinas, que eu tenho ela no coração até hoje, né? E após o término da minha residência, eu tinha uma ideia, primeiro, de permanecer naquela macro-região de Campinas. E a ideia também era ir para um lado mais business, provavelmente a ideia de indústria farmacêutica, né? Eu acabei vindo para Jundiaí, voltei para Jundiaí por uma oportunidade de trabalhar como assistente do Dr. Marcelo Fanelli, onde eu permaneci durante 6 anos, né, até 2018. Eu desenvolvi toda uma atividade de oncologia na cidade, fazendo toda a interface ali do sistema público com o sistema privado, porque em Jundiaí o SUS é terceirizado para o Instituto de Oncologia, então era eu quem fazia essa interface toda. E eu acabei entrando também com a parte de ensino, com preceptoria de residentes e dando aula na Faculdade de Medicina. E nesse tempo todo eu sempre desenvolvi em paralelo aquelas atividades junto com a indústria farmacêutica, de dar aulas, fazer expert testimonials. Então sempre tive essa raiz lá mais para o lado de negócios também. Então sempre tive fazendo entrevistas para posições, então sempre tive aberto a isso. E no final de 2017, através do LinkedIn, eu fui contatado por uma recrutadora da IBM, na ocasião, perguntando se eu tinha interesse em fazer uma entrevista. Não entrou muito em detalhes no que era. E aí, essa uma entrevista acabaram virando outras 6, né? Eu fiz 6 entrevistas com o time internacional da IBM. E em fevereiro de 2018, a IBM me mandou uma proposta que acabou sendo tentadora. E naquele momento eu passei a integrar a unidade global de Watson Health. Eu fui uma contratação da IBM Estados Unidos, onde eu iria ser responsável pela toda a parte de adoção clínica, né, de clinical adoption, para os produtos da divisão de Watson Health.
Então, eu era o responsável pelo Watson for Oncology, Watson for Genomics e o Watson for Clinical Trial Matching, e também um pouco da parte de Life Sciences, né? O Care Manager, o Drug Discovery, na região da América Latina. Então, como eu fui um dos primeiros oncologistas a entrar no time, eu tinha também alguns clientes que não estavam localizados nessa macro-região. Então, eu tinha clientes que estavam na Tailândia, um hospital que estava na Inglaterra, um plano de saúde na Rússia e um hospital na Grécia também. Então, esses eram os clientes. E a partir daí, eu comecei a trabalhar diretamente. E você ficava full time lá no IBM Watson? Full time. Eu acabei, na verdade, tendo que me desfazer de toda a prática clínica, porque existia toda uma demanda de tempo, viagens, etc., você sabe que no dia a dia médico não dá para falar, olha, desmarca que amanhã eu estou indo Você foi contemporâneo da Mariana Perrone lá? Sim. Na mesma época que ela estava lá? Nós trabalhávamos inclusive juntos, né? Ela fazia toda mais uma parte de relações públicas em relação à questão de tecnologia. Saúde digital. Exatamente, que é bem o que ela hoje também continua fazendo e falando bastante. E eu fiquei muito mais com a parte técnica da coisa, né? Então, ela é médica intensivista, então ela falava muito mais de saúde digital, e eu com a parte técnica voltada principalmente à oncologia. Sensacional. Um oncologista caiu na IBM e depois da IBM, Twindo. Como foi a chegada na Twindo? Como eu cheguei na Twindo? Então, na verdade, como é de conhecimento de todos, a IBM decidiu não seguir com a unidade de Watson Health, porque naquela ocasião eles não consideravam como uma unidade que trazia lucros para eles. Então, eles resolveram desmantelar todo o programa. E a parte que não foi desmantelada foi vendida para uma equity firm de São Francisco, que se chamava Francisco Partners, que hoje é conhecida como Merative. Tá? Então, toda a parte de Life Sciences foi para Merative. E aí, eles foram desfazendo os contratos e os últimos contratos a serem desfeitos foram aqui no Brasil. Tá? Então, eu fui literalmente um dos primeiros a ser contratados, um dos últimos, para não dizer o último, a ser desligado. Eu acabei voltando para a prática clínica, porque o que aconteceu? Aqui a gente tinha muita startup. As grandes empresas que tinham a parte de saúde, então Amazon, Google. A Google hoje tem um escritório aqui no Brasil, que fica embaixo da área de cloud, mas na época não tinha. Então não tinha outra grande empresa aqui para eu poder ir. Então eu voltei para a prática clínica, mas sempre com um olho para voltar para o mercado de tecnologia. E há aproximadamente um ano houve um convite do Fábio Matoso. O Fábio Matoso ele era o líder da unidade de Watson Health aqui no Brasil, então eu trabalhei muito próximo dele durante esses 3, 4 anos de IBM. Houve um convite para me juntar a esse projeto maravilhoso que a Twindo está desenvolvendo, e eu posso dizer para você... Há quanto tempo? Vai fazer um ano agora. O Matoso chegou antes, né? Chegou um pouquinho antes. Falar nisso, um abraço pro Matoso, também meu amigo pessoal. E Fábio é uma pessoa sensacional. Dê meu abraço a ele. Com certeza, ele é uma pessoa sensacional. E aí, então, você chega na Twindo, e aí, explicando aqui o que eu sei, a Twindo, ela tem a representação, né? Ela distribui os equipamentos da TytoCare, que, como eu disse na introdução, são equipamentos de ponta para fazer essa conexão remota, né? Entra mais aí, dá um double clique nisso. Então, vamos lá. Então, na verdade, a Twindo ela foi fundada em 2021, tá? Ela é uma startup que veio de uma parceria criada entre o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, um hospital majoritariamente pediátrico de alta complexidade, e o Hospital Sabará, que são os dois fundadores da Twindo. E a ideia, justamente, era... Sabará de São Paulo? Sabará de São Paulo. São Paulo, ótimo. E a ideia era justamente, num primeiro momento, focado aí na área de pediatria, mas hoje a gente tem um portfólio para chegar a ser mais amplo do que isso, de levar o atendimento médico às crianças e hoje aos pacientes de maneira geral, através da telemedicina. Então, se você parar para pensar, né?
teleconsulta, de uma forma geral, a telesaúde, ela majoritariamente é exercida na forma de uma conversação de vídeo entre o profissional de saúde e o paciente, seja lá quem for o profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, enfim. Mas não deixa de ser uma conversa de vídeo. Ponto. Quando a gente pensa, nós não podemos esquecer da nossa formação médica, né? Quando a gente pensa no exercício da medicina, a primeira parte de uma consulta médica é o contato inicial com o paciente, que você vai fazer a anamnese. Tá? E a segunda etapa é quando você vai, de fato, executar o exame físico e aí formular suas hipóteses diagnósticas e, eventualmente, fazer alguma solicitação de exame complementar, caso seja necessária a propedêutica armada. Tá? Trazendo isso para a realidade da teleconsulta, como é que a gente fica, na verdade, né? Como é que eu faço o exame físico? Como é que... Então, existem algumas formas. Tem algumas instituições que ensinam pacientes, faz isso, faz aquilo, fazer alguns movimentos de modo que você tentar fazer algum diagnóstico presuntivo. Mas, de fato, você não está examinando. E como é que você passa a barreira da tela, né? Como é que você faz o exame físico? Então, é com esse objetivo que a gente vem atuando no mercado para tirar essa dor, esse unmet need que existe de realizar o exame físico. Tá? Então, o que hoje os equipamentos da Taito fazem? Eles permitem que o exame físico, de fato, seja realizado durante a teleconsulta. Ele pode ser realizado tanto pelo próprio paciente, tá? Como por um profissional de saúde treinado, enfermeiro, técnico de enfermagem ou até mesmo o médico. Então, e ele permite com que você colete 8 parâmetros no exame físico. Então, você tem um equipamento que ele é um equipamento all-in-one, como você pode ver, ele é pequenininho, um pouquinho menor até do que uma maçã. Tá? Tem uma tela sensível ao toque, uma câmera de 8 megapixels, você tem o sensor infravermelho e 2 sensores de iluminação de LED. Então, ele permite que com a câmera, por exemplo, você faça um exame de pele, sensor infravermelho, temperatura e frequência cardíaca, e você tem esses 3 acopláveis, né, que permitem com que você faça aqui a ausculta cardíaca, pulmonar, abdominal e outros sítios. Então, ele se acopla através de maneira magnética. Tá? Você permite que seja feita a otoscopia. Pode mostrar para aquela câmera ali. Sim. Ó. Quem está nos ouvindo aí pelas plataformas de áudio, se você quiser ir conferir no YouTube, a gente está mostrando as imagens do Taito Care. Então, aqui é a otoscopia. Né? Então, aqui você acopla o otoscópio. Aqui tem uma câmera. Tá? Você tem o otocone, que é descartável. E aqui você tem um abaixador de língua que permite com que você faça também a horoscopia. Então, todos eles são acopláveis, tá? De maneira magnética. Muito simples, muito fácil de manuseio. Essa versão aqui, que tem o acabamento em branco, é o Taito Home. A gente tem uma versão Pro, que é indicada principalmente para um público mais profissional. Tá? Então, pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, isso é comercializado, inclusive, na Best Buy. Tá? Então, você agora vamos falar sobre o business aqui e as suas implicações. Está muito claro que essa é uma necessidade. É o que eu sempre costumo dizer nas minhas aulas em que eu falo de telemedicina, Morel. O pessoal fica assim, mas na telemedicina não dá para fazer exame físico. Agora dá. Mas na telemedicina eu não consigo apalpar o paciente. Aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a telemedicina, ela tem as suas indicações. Ela não requer, não vem para substituir o presencial, mas ela vem para ampliar a gama de oportunidade de conexão entre médico e paciente. E aí, quando a gente pega isso, eu falo assim, existe um universo, um exército de empreendedores e empresas espalhados pelo mundo afora para fazer essa conexão entre o paciente e o médico de maneira remota, porque existe um mercado gigantesco e é para onde que o mundo está caminhando. Né? Um atendimento
do point of care, né? Saindo do hospital e indo até o paciente. É isso que você mostra aqui para a gente com a TytoCare. Então, é muito claro a utilidade desse device, né? Sim. Vamos entrar um pouco aqui em como que vocês comercializam aqui no Brasil, como vocês vendem isso. Quem que é a persona que vocês para qual vocês querem vender? São os hospitais? São os médicos? São os pacientes? Como que vocês estão direcionando essa venda aqui? Tá, então nesse primeiro momento a gente não tem uma venda diretamente ao consumidor, como por exemplo Perfeito. existe nos Estados Unidos, tá? A gente é majoritariamente B2B, tá? Perfeito. E aí o parceiro vai fazer o B2C, tá? Então, primariamente a gente atende planos de saúde, a gente atende hospitais e grupos de medicina, por exemplo, a gente atende o setor público também. Tá? Então, essa é a gama. A gente atende alguns médicos, clínicas também dessa mesma forma. Tá? Então, como é que funciona o negócio? De acordo com o modelo que a pessoa vai utilizar, a gente oferece ou a versão Home ou a versão Pro, que majoritariamente nós temos na versão Pro um aparelho que tem uma capacidade de bateria muito maior. Tá? E a própria plataforma do médico, ela tem algumas funcionalidades que não tem na plataforma que vai no Tyto Home. Então, de uma forma muito simples, só para explicar para o público que nos ouve, tá? Como funciona. O aparelho ele se conecta à internet de duas formas, através de um Wi-Fi ou através do compartilhamento de dados de celular. Recentemente, há um mês atrás, nós tivemos a atualização para a versão 7.1, que permite também que ele funcione sem conexão nenhuma. Tá? Então, você pode coletar os exames, o aparelho é capaz de armazenar 8 exames completos, e assim que você tiver conexão, você pode atribuir que o exame 1 é do João, o exame 2 é da Maria e o exame 3 é do José. Tá? Então, ele permite com que você faça esses exames. Quando você chegar no ambiente de rede, você upa esses dados. Exatamente. E você atribui aos pacientes. Perfeito. Tá? Então, essa é a primeira grande coisa. Ele se conecta, então, a um aplicativo que você abaixa ele na Apple Store e no Google Play, tá? E faz um cadastro como paciente. O exame ele pode ser feito de uma forma que a gente chama de assíncrona e síncrona. Eu, particularmente, eu detesto esses dois termos, porque é difícil da pessoa entender o que é. Pode ser feito de maneira offline, sem o médico estar online. Então, você coleta esses exames, manda para a nuvem e o médico avalia num segundo momento e volta para você com uma orientação. Ou você pode fazer, de fato, durante a consulta. Médico e pacientes online ao mesmo tempo. Durante esse momento da consulta, o médico em outro local no computador, é ele quem vai controlar o dispositivo. Então, dentro da plataforma do médico, ele tem como selecionar quais são os exames que vão ser feitos, tá? E aparece tanto na tela do equipamento como na tela do celular ou tablet que o paciente ou o profissional de saúde esteja utilizando, quais são os exames. Tá? O grande questionamento que pode ficar, mas um leigo não vai saber fazer uma ausculta? Quais são os focos que ele tem que colocar? Aparece o desenho de um tórax masculino ou feminino de acordo com o gênero do cadastro. Em última análise, o médico está ali para orientar e está vendo. Também né? não. E aparece o desenho, aparece uma fotografia do tórax e mostra os focos mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar, por exemplo. Tá? Então, para você ver aqui, não sei se o público vai conseguir ver, mas ela tem todos os exames aqui, sensível ao toque, você consegue tocar e selecionar. Tá? E aparece também na tela do celular e do computador do médico. Tá claro. Tá? E aí, o que eu queria te perguntar? Tá. Você quer falar? Você quer complementar? Vou continuar. Então, na verdade, essa é a primeira grande coisa. Então, pensando qual é o modelo de negócios, que foi a pergunta que você havia me feito. Então, vamos lá. Setor público. Tá? A gente tem um parceiro que atende junto à Prefeitura de São Caetano. Tá? Nós temos hoje um volume enorme de pacientes que são atendidos em UPAs e UBSs, tá? Usando o Tyto.
Nós temos, obviamente, algumas prefeituras que usam isso também dentro do programa de saúde da família. Então, durante a visita domiciliar, ao invés do médico ter que perder aquele dia se deslocando, indo até a casa do paciente, O agente pode ir. ele pode permanecer no posto, o agente vai e ele continua fazendo as consultas dele, por exemplo. E avalia esses exames no segundo momento. Perfeito. Tá? Obviamente, nas UPAs também, o paciente ele pode ser oferecido, ele chega ali, olha, tem 4 horas de atendimento. Você pode passar para uma teleconsulta imediatamente, caso ele seja classificado como um paciente de baixo risco, de acordo com o protocolo de Manchester. E ele pode optar por o médico nem precisa estar ali. Ele pode estar em o médico lugar. pode estar direcionado Exato. fisicamente para atender aquele paciente mais grave. E tem um médico remoto atendendo os pacientes que estão presenciais no pronto-socorro. Exatamente. Então, esse é o caso de uso que a gente tem, por exemplo, para o setor público. Então, a gente tem, por exemplo, o BS de Iguape, na verdade, a Prefeitura de Iguape, a gente tem São Caetano, nós temos aqui na própria cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo já utilizando também algumas UBSs e UPAs também. Então, esses são alguns casos no setor público. Tá? Falando no setor privado, tá? Você tem clínicas, por exemplo, de otorrino, clínicas de pediatria, onde, por exemplo, você tem médicos que estão em mais de um local. Então, nós temos um parceiro que é em Belém, por exemplo, que tem várias clínicas de pediatria na cidade, e às vezes o paciente procura uma, o médico está em outra. Ele pode ser atendido pela enfermeira que está ali coletando os exames e o médico fazendo esse uso. Perfeito. Então, pode ser uma pré-consulta, né, que vai ajudar o médico que não está presencial no ambiente. Exatamente. Então, você tem essa para esse grupo de clínicas e consultórios médicos. Um outro exemplo, nós estamos presentes em um hospital da Rede D'Or, em Brasília, tá? Onde é usado com o benefício de deshospitalização precoce. Né? Então, aqueles pacientes que, por exemplo, são submetidos a procedimentos cirúrgicos de mais baixa complexidade, tá? Ou estão já em quadro mais estabilizado de enfermaria, de clínica médica, esse paciente ele pode ser deshospitalizado mais precocemente e completar o acompanhamento médico dele da casa dele. Então, o enfermeiro ou o técnico vai até a casa desse paciente, faz os exames e o médico também avalia. Então, ao invés do paciente ficar, 4, 5 dias internado, ele pode ficar 2, 3 e terminar o cuidado dele em casa. Perfeito. Tem um outro modelo que eu gostaria de falar aqui, que eu não escutei e talvez não esteja sendo feito. Mas, mais ou menos, qual que é o valor de um kit desse aqui, do kit de entrada do TytoCare? Pode falar? Claro, mais ou menos um valor, uma faixa de preço. Com certeza. O Tyto Home, hoje, a gente tem um valor em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 ano, tá? Ano. É um modelo de subscrição. Eu pago 1.200, levo ele para o meu consultório, 1.200 por ano? Por ano, exatamente. Então dá mais ou menos R$100 por mês. Um pouquinho mais, 115, R$120 por mês. Então deixa eu falar um negocinho aqui agora. Imagina vou falar o pediatra, porque as mães são preocupadas. E eu tenho 3 filhos, então eu sei como é que é. Imagina o pediatra lá, que no mundo, numa realidade em que a medicina está cada vez mais competitiva, né? A gente tem hoje cerca de 40 mil médicos novos sendo formados todo ano. Exato. Em que eu preciso me diferenciar neste mercado, para eu ter uma carreira, uma profissão saudável. Sim. Que a minha receita é maior do que a minha despesa e eu possa atingir os meus objetivos enquanto profissional. Nesse contexto, eu vejo que isso aqui uma tremenda oportunidade de um médico de consultório se diferenciar e aumentar, inclusive, a sua receita. Então, eu vou lá, alugo aqui por 1.200, né? É um comodato, correto? É um subscription, modelo de subscrição. Então, 100 e poucos por mês, eu levo para o meu consultório. Aí chega uma mãe que está com um paciente, que eu vou atender ele, vou examinar, e ele vai ficar, vou passar a prescrição e ele vai para casa. Eu entrego junto e levo para a mãe e falo assim, mãe, aqui, ó, é assim que usa, é assim tal, é assim que tal.
Você vai fazer isso a cada, sei lá, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de uma vez por dia. E eu vou avaliar aqui por a distância. E por isso aqui, mãe, eu tenho uma taxa adicional, que é o custo desse aparelho e o custo do meu honorário para acompanhar o seu filho, mesmo sem estar ao lado do seu filho. Então, vai custar tanto. Você gostaria da opção? Eu duvido que tenha uma mãe que tenha condição e que não queira levar isso para casa. Sabe de onde que me ocorre isso? Quando eu tive o parto do meu primeiro filho, o Benício, o ginecologista percebeu que eu era médico. Ele foi, logo na primeira consulta, ele falou assim, ó, toma aqui, ó, eu tenho um pinar aqui, Leva para casa. Leva para casa para você acompanhar a frequência cardíaca do batimento aqui do seu filho. E qual que era a sacada dele? Ele queria agregar valor na consulta, mas ele sabendo que se ele tem uma outra pessoa ali, aí eu era médico, mas vamos supor que eu não fosse médico, ele explicasse assim, ó, o batimento cardíaco tá até tanto, tá normal. Né, que é o principal marcador de evolução favorável de uma gestação, é o batimento cardíaco, o BCF. Né? Isso reduz o estresse nele. Porque o paciente, quando a minha esposa lá e eu, pais de primeira viagem, ia lá, media lá o BCF normal, relaxava. E não precisava ficar incomodando ele no WhatsApp, não precisava ficar ligando ele. E foi parto normal, como de fato foi. Então, eu fui para o hospital na hora certa, porque eu estava monitorando. Mas você é médico. Você monitora. Não, eu sou médico, mas eu era um paciente que fui instruído por um médico a usar um device, um equipamento. Então, isso para mim é tão natural e tão óbvio. E eu vejo muito poucas pessoas acreditando nisso. Como se o paciente, a gente selasse ele, que ele fosse incompetente. Ele não consegue fazer nada, ele só consegue estar aqui do meu lado só quando eu estou aqui do meu lado. Isso eu vejo que é um passo errado. E o que eu estou descrevendo aqui, de você entregar um kit desse para o seu paciente, isso é uma maneira de altíssima eficácia para você fidelizar esse paciente. Sim. Aumentar o seu LTV, o Lifetime Value, a quantidade de vezes que ele consulta o seu consultório. Aumentar a taxa de indicações. Sim. Porque você empoderou, vamos usar essa palavrinha batida que eu também não gosto, mas vamos lá. Você empoderou o seu paciente, você sensibilizou ele com uma tecnologia e que de fato tem utilidade. Não é só para inglês ver. Não. Na verdade, assim, esse de fato ele pode ser um caso de uso interessante, ainda usando mesmo o exemplo do pediatra, né? Aquela mãe que vai viajar com os filhos de férias, tirando o dólar de 5,65, mas vai para Disney, né? Acaba levando, o filho acaba ficando doente na viagem, né? E você consegue, por exemplo, fazer essa consulta com o teu pediatra aqui, te dando uma tranquilidade ainda maior. Um outro caso de uso dentro da própria pediatria que a gente tem enxergado uma usabilidade interessante e é onde a gente tem buscado também atuar são as crianças portadoras de transtorno do espectro autista. Tá? Obviamente, com uma grande variedade de apresentações que o transtorno tem, a gente sabe que uma mãe ou um familiar levar esta criança para o atendimento médico num ambulatório pode ser uma coisa que pode ser extremamente estressante para a criança, para o familiar que está acompanhando, para as pessoas ali no ambulatório que não entendem aquela condição clínica que a criança tem e, eventualmente, até para o próprio médico. Então, por que não trazer este conforto para dentro da casa desse paciente, onde ele vai poder estar num ambiente seguro para ele e sendo, de fato, examinado. Perfeito. É sensacional e é uma, né? Hoje você pode achar que está longe de você, mas isso para mim é tão claro, tão óbvio, que isso vai ser uma constante. Daqui a pouco o SUS vai utilizar isso, daqui a pouco isso vai estar na casa do paciente. Quem tem que operar isso aqui, para isso aqui performar na maior qualidade, é o paciente. Sim. É o paciente que precisa operar
esse negocinho aqui. E o médico e o profissional de saúde, ele precisa considerar que, de antemão, sem pré-conceitos, que o paciente é capaz e tem condições de operar isso aqui. Sim. E quando você treina o seu paciente, educa o seu paciente e oferece essa ferramenta aqui para ele, não só você vai melhorar os desfechos desse paciente, como você vai melhorar a experiência de percepção do cuidado que o médico ofereceu. E outra terceira ponto de melhoria, igual o ginecologista lá que fez o parto do Benício. O paciente vai te incomodar menos. Exato. Vai te acionar menos, porque está tudo sob controle. Então, para mim, isso é sensacional. Não, e do ponto de vista prático, embora a gente não tenha abordado, o próprio aplicativo, ele tem uma inteligência artificial que é chamada de EMA, que ela ensina o próprio paciente a fazer o uso do Title. Então, ele tem uma sessão, uma consulta fake, né, staged com a inteligência artificial, que ela vai fazendo todo o processo de onboarding, como é que faz o cadastro na plataforma, como é que começa a utilizar, como é que usa os acopláveis para fazer o exame físico, e você faz um exame físico, um mock, para você poder realmente manusear. Então, ele é muito simples, tá? Outro caso de uso, saindo aí da pediatria, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, é a questão de pacientes em cuidados paliativos. Não só falando de cuidados paliativos oncológicos, mas de toda uma série de outras patologias, né? Que a gente sabe que também é um paciente que tem uma certa dificuldade na questão logística de você poder levar esse paciente para o ambulatório, fazer a consulta, o paciente tem uma necessidade de um cuidado ainda maior. E ainda também, só para te comentar, agora, as 2-3 semanas atrás, no final de maio, a gente teve o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e teve um famoso SBOC. Não, é a ASCO. ASCO. É. A SBOC vai ser em outubro, novembro. O SBOC é o nacional, né? É o nosso, aqui no Brasil. No Congresso da ASCO, na sessão plenária que aconteceu no domingo, que eu acho que foi dia 1º, dia 2 de junho, tá? Foi apresentado um estudo chamado REACH-PC Trial, que comparou o atendimento via telemedicina versus atendimento presencial para cuidados paliativos precoces em pacientes de câncer de pulmão. A avaliação de qualidade de vida, sintomas ansiosos e depressivos, a presença de cuidador na consulta e a satisfação do paciente. E demonstrou que o teleatendimento ele não é inferior ao cuidado presencial e existe uma taxa de qualidade de vida melhor, menores sintomas ansiosos e depressivos. O único dado que foi alterado numericamente, aí não, mas sem significância estatística, foi a questão da presença do cuidador. Que, obviamente, na consulta presencial você precisa que alguém ali esteja, e não necessariamente na consulta online. E aí fica a pergunta, por que não também utilizarmos um equipamento como esse? Eu acho que a mensagem que tem que ficar para o médico é que como ele vai olhar para esses devices de point of care, né? Como que ele vai olhar para esses devices, para essas tecnologias que cada vez mais o paciente usa e o paciente é conscientizado, empoderado, sensibilizado a usar, como que ele vai adaptar isso à prática dele? Para melhorar desfecho clínico, melhorar o desfecho mesmo, o resultado. Sim. E 2, melhorar a experiência do cuidado para o paciente, a percepção de cuidado do paciente. Você vê que eu estou falando, meu filho está com 7 anos, eu estou falando aqui do Dr. Carlos, o Carlos Ferreira, que fez o parto dele, 7 anos atrás, tem aqui uma jogada de mestre que ele fez. Sim. Né? Então, isso é experiência. E quem tem que... cada médico, ele que precisa entender como que ele vai usar isso aqui. A gente pode dar alguns caminhos, né? Mas ele sabe melhor aonde que ele pode utilizar. E mais, e o recado é, isto
impossível voltar atrás. É daqui para frente. É daqui pro... Esse é o novo mundo, essa é a nova medicina. Eu concordo perfeitamente em relação de que nós não vamos andar para trás. Isso aí, a tendência agora é realmente seguir adiante. Mas eu acho que o que precisa ser entendido, tanto pelo médico como pelo paciente, né? O paciente tem menos resistência do que o médico para adotar a tecnologia. É que a tecnologia, ela caminha de mãos dadas com a ciência médica, mas isso não, sobre maneira nenhuma, não tira a humanização do cuidado. Muito pelo contrário. No final do dia, o que mais a gente ouve quando o paciente está no pronto-socorro? O médico ficou no computador, nem olhou na minha cara. O médico fez a receita, nem sequer me examinou. E no final do dia, o paciente vai estar recebendo um cuidado que ele desejaria, que é: eu quero ser examinado pelo meu médico. E a gente também não pode esquecer que isso, inclusive do ponto de vista jurídico, traz uma segurança ainda maior para o paciente. O exame físico vai estar sendo feito. Para o médico, o exame físico não só foi feito, mas como ele fica temporalmente registrado na plataforma. Então, se você quiser rever a minha ausculta pulmonar de 2 semanas atrás e comparar com a ausculta pulmonar de hoje, você consegue. Então, você consegue fazer um acompanhamento evolutivo. Então, pensando, por exemplo, no tratamento de uma pneumonia. Tá? A gente sabe, você melhor do que eu, que a imagem radiológica da pneumonia demora um certo tempo para sumir do raio-x. Mas as características clínicas da pneumonia melhoram de acordo com o tratamento. Você não vai ter mais estertoração, não vai ter mais tosse, não vai ter mais febre. E você consegue fazer esse acompanhamento cronológico. Então pensa no seguinte, vou contar um cenário bem trágico, tá? Então vamos fazer uma suposição. A gente faz uma teleconsulta. Estou com tosse, febre e catarro há 3 dias. Tá? Uma síndrome gripal, toma um Tilenol. 48 horas depois, eu evoluo mal, acabo indo num pronto-socorro, acabo sendo internado numa UTI com uma sepse de foco pulmonar. Então, o que foi pensado como uma gripe, que, obviamente, a gente tem que sempre pensar naquilo que é mais comum, podia ser algo mais grave. E se você tivesse a oportunidade de ter feito o exame físico naquela ocasião da teleconsulta, você teria diagnosticado o teu paciente. É muito simples. É sensacional. Conheço a Tuínda desde a época que chegou no Brasil. Sou um apoiador desse tipo de tecnologia, porque eu acredito que isso vai ser a realidade. Acredito que nós temos usado ainda muito pouco. Estamos muito fechados, nós médicos, para esse tipo de tecnologia e para propor novas soluções, para propor maneiras em que a gente pode gerar valor para o paciente e, importante, capturar valor do paciente. Sim. Nesse ambiente cada vez mais competitivo da medicina. Eu queria, a última pergunta antes de terminar, eu queria que você falasse como é que está sendo a aceitação desse público hoje aqui no Brasil. Quem tem utilizado, né, os nossos clientes que têm utilizado, têm tido um índice de satisfação enorme. Tá? Então, a gente tem um NPS elevadíssimo, na casa de 95%, 99%. Tá? Então, não temos tido problemas em relação a isso. Tanto os pacientes quanto os médicos que têm utilizado a ferramenta. Uma satisfação enorme com a facilidade do uso, a questão de você poder fazer a avaliação do paciente a qualquer momento, não necessariamente eu preciso estar online para fazer isso. Então, isso tem tido uma aceitação muito importante. A grande questão, na verdade, é a gente quebrar a barreira de mostrar, olha, realmente isso te traz valor, isso tem o seu emprego, tem o seu uso, que é, como você mesmo colocou, nós médicos somos um pouco antiquados, para não dizer resistentes às novas tecnologias. Eu sou do tempo que eu fui transicionado do prontuário escrito para o prontuário eletrônico. Mas eu também sou da geração que viu a internet entrar no Brasil, o celular chegar em casa, esse tipo de coisa. Mas a gente vê, por exemplo, profissionais de uma geração à nossa frente, tá? Mais velhos do que nós, que hoje ainda são muito resistentes a utilizar a tecnologia.
né? E eu acho que isso a gente tem que quebrar esse paradigma. Perfeito. Tá? Inclusive você que dá aula na Faculdade na São Leopoldo Mandic, eu acho que é importantíssimo a gente trazer cada vez mais essa cultura. Eu tenho 42 anos, vou chamar essa molecada que vem vindo para o mercado, que vai ser formada, e também mostrar para eles que o digital está cada vez mais presente e ele é cada vez mais real. Não é uma coisa que a gente fala e está distante. Inteligência artificial, ChatGPT, Gemini. Não, cada vez mais o digital vai estar inserido. Não só, como eu coloquei, inteligência artificial, mas também como devices e wearables que vão nos ajudar cada vez mais. Perfeito. Sensacional, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Tuinda, agradecer a assessoria de imprensa da Tuinda que está aqui presente, sempre agradeço as assessorias porque elas engrandecem o nosso podcast Saúde Digital, então obrigado por recomendar a Tuinda aqui. E, Maurel, é isso aí, parabéns por desbravar esse mundo, porque não tem volta, cada vez mais os pacientes precisam disso. E os bons médicos, aqueles que querem entregar valor, querem melhorar desfecho e querem proporcionar maior experiência para o paciente, eles investirão nessa transformação digital do bem maior que ele tem, que é o conhecimento científico. Perfeito. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Lourenço. Pessoal, é isso. Manda o seu feedback. Estamos no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, espalhada aí pela podosfera, imagens. Aliás, preciso agradecer o Benício Tomé, meu primogênito, que escolheu o meu figurino hoje. Benício Tomé, um beijo do seu pai que escolheu o figurino hoje da gravação desse podcast. E aguardo o seu feedback até a semana que vem.